Salve, salve galera, saudações geográficas, mais uma questão linda, beautiful, maravilhosa de geografia para vocês arrebentarem nesse simulado, tá? Aí da UERJ, segunda prova da primeira fase, né? Segunda prova aí objetiva, fechando com chave de ouro, questão 60, linda, de geografia, tinha que ser, beijinho no ombro é melhor. Pega a visão, ela tá tratando especificamente de um estudo da geografia urbana da cidade do Rio de Janeiro, tá? É a cidade do Rio de Janeiro, uma das maiores cidades a nível urbano aqui do Brasil, tá? Que concentra grande população, grande parte aí da população brasileira, tá? E que envolve especificamente nessa questão um meio de transporte bastante utilizado, inclusive pela população carioca, que é o metrô, tá? Essa modalidade de transporte, galera, metroviário, obviamente, outras cidades como São Paulo, aqui no Brasil, tem um desenvolvimento muito maior, tá, do que o metrô carioca. Mas essa é uma questão bem interessante, porque ela associa duas matérias de geografia em uma questão só, né? Vocês vão ver a partir da interpretação da leitura que a gente vai fazer, naqueles 3 passos bonitinhos, né? Aquelas dicas que eu sempre venho passando para vocês aí, conforme a gente fez nas outras questões. Um tipo de questão interessante, principalmente se tratando aí da UERJ, uma questão bem interdisciplinar, tá? Ela trabalha 2 conteúdos em uma única questão, tanto a nível de geografia urbana e também meios de transporte, né? Modais de transporte, assim também como a questão ambiental. Logo de cara você vê a imagem de todas as linhas, né? Do transporte metroviário, ou seja, do metrô carioca, tá? Do metrô Rio. A gente tem a linha 1, a linha 2, enfim, metrô na superfície, integração, expressa, enfim, até mesmo integração com os trens da Supervia. Só uma apresentação bem breve aí para vocês, tá? A gente tem a integração das regiões administrativas da Zona Norte do Rio de Janeiro, a última linha ali do metrô, a gente vai ter o bairro da Pavuna, tá? Se interligando ali com outras regiões administrativas, com outras zonas ali urbanas da cidade do Rio de Janeiro, como a Zona Sul, inclusive recentemente com a Zona Oeste, Barra da Tijuca também está inserida aí em meio aos bairros dessas zonas das regiões administrativas, nas quais o metrô do Rio de Janeiro está inserido, beleza? Uma breve apresentaçãozinha aí para vocês dessa realidade metroviária carioca. Beleza. Agora, olha como que essa questão está contextualizando isso que eu estou explicando para vocês. Vamos fazer uma leitura? As escolhas feitas pelo poder público no que se refere às modalidades de transporte urbano, olha aí, modais de transporte urbano, geografia urbana, modais de transporte, daqui a pouquinho vocês vão ver, questão ambiental, são muito importantes para a compreensão dos fenômenos sociais e ambientais, falei tá dito, cara, pega a visão, sociais e ambientais verificados no Rio de Janeiro. Quando ele fala Rio de Janeiro, não é o nosso estado não, tá? Desculpa, I'm sorry, mas Niterói ficou de fora nessa, tá? Tô falando da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem? Ok, vimos aí qual o conteúdo, como é que essa questão está visualizando. Mas se a gente for analisar o que a questão está pedindo, turminha, dê uma olhadinha. Caso a evolução do metrô, uma hipótese, uma possibilidade, caso a evolução do metrô do Rio de Janeiro tivesse ocorrido de forma mais democrática, atingindo também o subúrbio, as áreas periféricas menos privilegiadas e outras zonas, que não disse agora, mais periféricas, a principal, não está perguntando as principais, a principal consequência ambiental na capital fluminense aqui do nosso estado seria a letra A, recuperação de parques florestais, letra B, redução da poluição atmosférica, C, redução dos casos relacionados ao aquecimento global, ou letra D, redução da especialização comercial. Vamos começar aí a leitura, né, dessas questões, obviamente, por eliminação. Qual questão eu vou escolher, professor? Qual é a questão correta? Calma, vamos fazer uma leitura e, no caso, eliminando uma por uma conforme um trecho da alternativa ou uma palavrinha que você vai ver que não se encaixa corretamente dentro da resposta correta, ou seja, dentro do que a questão quer saber. Tá? Aqueles 3 passos. Primeiro, nós vimos quais são as matérias relacionadas a essa questão. Segundo, a gente acabou de ver o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo, professor? Exatamente qual seria uma consequência, tá? Caso o metrô também tivesse alcançado áreas mais do subúrbio, zonas mais periféricas da cidade do Rio de Janeiro. Tá? O segundo passo.
E o terceiro passo, a gente vai, obviamente, optar pela alternativa correta, fazendo por eliminação. Mais uma vez, algum trecho daquela alternativa ou alguma palavrinha que vai fazer com que você consiga assinalar a alternativa correta. Elimina a incorreta, vamos marcar a gel correta, tá? Olha só o que ele está falando na letra B, B de bola. Redução da poluição atmosférica, turma, Rio de Janeiro é uma das maiores cidades do Brasil, tá? Mesmo com a expansão da malha metroviária na cidade carioca, isso não iria justificar uma possível expansão, como de fato nem é possível, né? Faz parte da realidade do Rio de Janeiro, a expansão da malha rodoviária em meio à quantidade cada vez maior de veículos, de carros, tá? Dentro das avenidas e ruas que a gente tem lá no Rio de Janeiro, linha amarela, linha vermelha, Presidente Vargas, Avenida Brasil, tá? Isso não iria impedir. Eu tenho uma expansão, tive expansão desse transporte de massa, tá? Que é o metrô, transporte de massa, transporte coletivo, assim como ônibus, assim como trem, e por isso as pessoas deixariam de comprar veículos. E por isso a crescente população carioca não estaria cada vez mais consumindo, comprando, utilizando carros. Muito pelo contrário. Tá? Isso não iria impedir, isso não é uma segurança aí, dentro da mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro, diminuindo aí a circulação de carros. Por que eu estou falando carros? Porque os carros, assim como automóveis em geral, caminhões, ônibus, são os grandes emissores dos gases do efeito estufa extremamente poluentes. Então não é porque a gente teria um aumento da malha metroviária, tá, carioca, que aconteceria o que a letra B está falando. Nós teríamos uma redução da poluição atmosférica? Não, porque o número de carros circulando em meio a uma das maiores cidades do Rio de Janeiro só estaria aumentando, só iria aumentar, como é, de fato, a grande quantidade de consumidores de veículos, de carros na cidade do Rio de Janeiro. Então isso não necessariamente poderia vir a ocorrer. Tá? Letra C de casa, redução dos casos relacionados ao aquecimento global, difícil, tá? Não é porque você tem uma expansão da malha, mais uma vez, metroviária numa cidade, Rio de Janeiro, que nem a gente está vendo, que o aquecimento global seria evitado, ele poderia ser minimizado. Agora, a gente também não pode deixar de lado a produção industrial das grandes indústrias, beleza? Grande circulação de carros, emissão de gases de efeito estufa, isso também são contribuintes, infelizmente, né? Mas também são contribuintes, também contribuem aí para a geração desse fenômeno que está assolando no mundo todo, tá? Com relação ao aumento das temperaturas, aquecimento global. Rio de Janeiro está nesse contexto, tá? Ao redor do mundo todo, Rio de Janeiro faz parte da superfície terrestre, tá? E a letra D, redução, ou seja, diminuição da especialização comercial. Então eu tenho um aumento da malha metroviária e poucas pessoas estariam especializadas no ramo profissional da área do comércio? Gente, o que uma coisa tem a ver com outra? Tá totalmente aí desvinculado, né, o que a questão está pedindo do que a letra D está apresentando. Nos restando aí a letra A. Professor, então você está escolhendo a letra A apenas porque as demais você conseguiu achar algum ponto de correto? Não, é porque ela está corretíssima. Olha que linda a letra A. Recuperação de parques florestais. Se a gente tem um aumento, galera, tá? Se a gente tem um aumento da malha metroviária, se nós tivéssemos, né, o aumento da malha metroviária lá do Rio de Janeiro, muitas áreas que antes eram florestas, áreas naturais, tá? Natureza rica, nativa propriamente daqueles espaços de alguns bairros lá do Rio de Janeiro, tá? Não teriam que ser o quê? Urbanizados. Eles poderiam ser muito bem conservados, preservados ambientalmente, já que eles não deveriam, né, receber aí o desmatamento, não seriam áreas desmatadas, devastadas, para abrir espaço para rodovias, para abrir espaço para as ruas, que é o principal modal de transporte rodoviário lá na cidade do Rio de Janeiro. Com a expansão das áreas de metrô, muitas áreas não iriam ser devastadas, desmatadas, por exemplo. Beleza? Muito pelo contrário, seriam conservadas, seriam preservadas ambientalmente. Lembrando que tem uma diferença, tá? Entre conservação ambiental e preservação. Eu vou entrar em detalhes porque isso está dentro do tópico de questão ambiental, tá? Mas com a utilização, a expansão da área metroviária do Rio de Janeiro, muitas áreas não iriam ser o quê? Desmatadas, devastadas para abrir espaço para o solo urbano asfaltado dentro do setor, dentro do modal de transporte rodoviário, que é o principal da cidade carioca e de muitas outras aqui do Brasil e ao redor do mundo. Tá? Eu queria favorecer aí a recuperação desses parques lindíssimos florestais
ainda mais dentro do solo urbano carioca. Resposta correta, vou marcar aqui para vocês bonitinho. Alternativa da letra, só pra gente não errar aqui, cadê? Bonitinho, 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 olha que bonito, para fechar com chave de ouro. Lindo. Letra A, de Abel, de novo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da correção. Boa sorte. Na verdade, quem fala a sorte de vocês são vocês mesmos, dentro do estudo aí, dedicado, firme e forte nessa reta final aí da vida de vocês, que é o ensino médio, tá bom? Desejo aí total desempenho, o máximo possível que vocês possam ter aí dentro dos seus estudos para colher dentro do resultado final aí desse vestibular da UERJ. Beleza, gente? Sejam a melhor versão de vocês. Grande abraço.